Se você ainda acredita em amizade verdadeira, deixe seu like agora. E se já perdeu a esperança, fique até o final deste vídeo, porque essa história vai mudar a sua perspectiva para sempre. Prepare-se para conhecer um relato que desafia tudo o que você pensa saber sobre lealdade e amor incondicional. Esta não é apenas mais uma história motivacional, é um testemunho real do que significa estar disposto a dar tudo por alguém. Vamos lá! Em um mundo onde conexões são superficiais e relacionamentos são descartáveis, existe algo que desafia o tempo, a distância e até mesmo a morte. Algo que não pode ser comprado, fabricado ou fingido. Vivemos cercados de pessoas, mas poucos realmente conhecem o significado de estar presente quando tudo desmorona. Hoje vou te contar uma história real que vai te fazer acreditar novamente no poder da amizade verdadeira. Uma história que prova que ainda existem pessoas capazes de sacrifícios inimagináveis por aqueles que amam. E essa história pode mudar completamente a forma como você enxerga suas próprias amizades. Esta é a história de dois amigos, vamos chamá-los de Lucas e Miguel. Eles se conheceram ainda na infância, naquela fase em que amizades nascem por qualquer bobagem, um brinquedo compartilhado, um jogo de futebol, uma risada sincronizada. Mas o que começou como uma amizade comum de escola se transformou em algo muito maior. Eles foram construindo, dia após dia, uma conexão que ia além do que a maioria das pessoas experimenta em uma vida inteira. Suas famílias brincavam dizendo que eram gêmeos separados no nascimento, tamanho era a sintonia entre eles. Cada etapa da vida foi vivida lado a lado, desde as brincadeiras inocentes da infância até os desafios complexos da adolescência. Lucas e Miguel eram inseparáveis. Cresceram juntos, dividiram sonhos, segredos, alegrias e dores. Quando um caía, o outro estendia a mão sem hesitar, sem julgar, sem cobrar nada em troca. Quando um conquistava algo, o outro comemorava como se fosse sua própria vitória, com uma alegria genuína que só a amizade verdadeira proporciona. Eles não eram apenas amigos, eram irmãos de alma. Passaram por brigas de adolescente, reconciliações emocionantes, primeiros amores, desilusões e sonhos compartilhados. Suas histórias estavam tão entrelaçadas que era impossível contar a vida de um sem mencionar o outro. A presença de um trazia paz ao outro, e isso era algo que todos ao redor podiam perceber. Mas a vida, como sempre faz, colocou-os à prova de uma forma que ninguém poderia imaginar. Aos 25 anos, Miguel recebeu uma notícia devastadora. Ele tinha uma doença grave nos rins e precisaria de um transplante urgente. Sem esse transplante, os médicos davam poucos meses de vida para ele, talvez um ano no máximo se tivesse sorte. A família entrou em desespero. Iniciaram a busca por um doador compatível, mas nada, absolutamente nada aparecia. Os meses passavam, e Miguel definhava na cama de um hospital, vendo sua vida escorrer pelos dedos enquanto aguardava por um milagre. Cada semana que passava, ele ficava mais fraco, mais amarelado, mais distante da pessoa vibrante que costumava ser. A esperança ia se esvaindo junto com suas forças, e todos ao redor começavam a se preparar para o pior. Lucas visitava o hospital todos os dias, e via seu amigo definhar lentamente, sem poder fazer nada além de segurar sua mão e prometer que tudo ficaria bem. Foi então que Lucas tomou uma decisão que mudaria tudo. Sem hesitar, sem pensar duas vezes, ele se ofereceu para fazer os exames de compatibilidade, mesmo sabendo dos riscos que isso envolveria para sua própria saúde. E quando descobriu que era compatível, não teve dúvidas, mesmo quando os médicos explicaram detalhadamente todos os perigos da cirurgia. Ele doaria um de seus rins para o amigo, e nada nem ninguém o faria mudar de ideia. Para Lucas, aquela não era uma decisão difícil, era a única decisão possível diante da situação. Ele sabia que carregaria essa escolha pelo resto da vida, mas também sabia que jamais se perdoaria se não tentasse. A notícia da compatibilidade trouxe lágrimas de alívio e medo ao mesmo tempo, porque agora havia esperança real, mas também riscos reais. A família de Lucas tentou dissuadi-lo com argumentos que faziam todo sentido racional. Você tem sua vida pela frente, diziam com os olhos cheios de lágrimas e preocupação. É um risco muito grande, alertavam, lembrando que ele também poderia desenvolver problemas renais no futuro. Mas Lucas já havia decidido, e quando sua mente estava determinada, nada o fazia recuar. Para ele, não havia escolha a fazer, não havia dilema moral ou cálculo de riscos que mudasse sua posição. Miguel era mais que um amigo, era parte dele, era o irmão que ele escolheu ter nesta vida. E ele não conseguiria viver sabendo que tinha o poder de salvar seu irmão e não fez, que deixou a burocracia do medo impedir um ato de amor. Ele disse à família: se fosse comigo ali naquela cama, Miguel faria o mesmo sem pensar duas vezes, e vocês sabem disso. O silêncio que se seguiu foi a confirmação de que ele estava certo.
A cirurgia foi realizada em uma manhã fria de inverno que ninguém jamais esqueceria. Foram horas de tensão, de orações, de medo que tomava conta de cada pessoa na sala de espera do hospital. Mas deu certo. Contra todas as probabilidades e medos, a cirurgia foi um sucesso absoluto. O rim de Lucas começou a funcionar perfeitamente no corpo de Miguel, como se sempre tivesse pertencido ali. A recuperação foi lenta, mas consistente, com cada pequeno progresso sendo celebrado como uma grande vitória. E hoje, 5 anos depois, Miguel está vivo, saudável, trabalhando, vivendo plenamente, fazendo planos para o futuro que nunca imaginou ter. Tudo porque um amigo não mediu consequências quando se tratava de salvá-lo, porque alguém amou mais do que a si mesmo. Lucas carrega uma cicatriz no abdômen, mas diz que é a marca mais bonita que já teve, porque representa a vida que ele ajudou a salvar. Eles ainda são inseparáveis, e agora compartilham um vínculo que transcende até mesmo a amizade, uma conexão literalmente física e eterna. Essa história nos faz questionar profundamente nossas próprias relações. Quantas pessoas na sua vida fariam isso por você? Quantas pessoas você faria isso por elas, sem hesitar, sem calcular custos ou benefícios? A amizade verdadeira não é sobre estar presente apenas nos momentos felizes, nas festas, nas risadas e celebrações. A amizade verdadeira é sobre sacrifício, é sobre estar lá quando tudo desmorona, quando o mundo parece terminar. É sobre dar sem esperar receber, sobre amar sem condições ou limites. É sobre olhar para alguém e decidir que a vida dessa pessoa vale tanto quanto a sua. Pouquíssimas pessoas experimentam esse tipo de conexão em suas vidas, e muitas morrem sem nunca conhecer o que é ser amado assim. É fácil ter amigos quando tudo está bem, mas os verdadeiros se revelam nas tempestades da vida. Vivemos em uma era de milhares de seguidores, centenas de curtidas, dezenas de mensagens diárias que criam uma ilusão de conexão. Mas quando a tempestade chega de verdade, quando você realmente precisa de alguém, quantos desses permanecem? A amizade verdadeira é rara porque exige algo que poucos estão dispostos a dar: renúncia ao próprio conforto, segurança e até bem-estar. Ela exige que você coloque o bem do outro acima do seu próprio, que você esteja disposto a sangrar para que o outro possa viver. Vivemos em um mundo de relações transacionais, onde cada gesto espera uma retribuição equivalente ou maior. Mas a amizade verdadeira não funciona assim, ela dá sem pedir nada em troca, ela se sacrifica porque o amor não calcula custos. As redes sociais nos venderam a ilusão de que popularidade é o mesmo que amizade, mas quando você está na UTI, não são os seguidores que aparecem, são os verdadeiros amigos. E geralmente, você consegue contar esses em uma mão, às vezes em um único dedo. Lucas poderia ter inventado 1000 desculpas perfeitamente aceitáveis para não fazer a doação. Poderia ter dito que tinha medo, que era arriscado demais, que precisava pensar na sua própria vida e no seu futuro. E ninguém, absolutamente ninguém o julgaria por isso, porque são argumentos válidos e compreensíveis. Mas ele escolheu o caminho mais difícil, o caminho do amor verdadeiro, o caminho que poucos têm coragem de trilhar. E esse amor abnegado e corajoso, salvou uma vida e transformou 2 para sempre. Hoje Lucas diz que faria tudo de novo sem pestanejar, que aquela foi a decisão mais importante e acertada de toda a sua existência. Ele transformou o significado de amizade de um conceito abstrato em algo concreto, palpável, real. A cicatriz que ele carrega não é um símbolo de perda, mas de ganho, do dia em que ele provou que o amor é mais forte que o medo. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se ela te fez lembrar daquele amigo especial que está ao seu lado nos momentos mais difíceis, compartilhe este vídeo com ele agora. Deixe seu like se você acredita que ainda existem amizades verdadeiras neste mundo, que ainda há esperança para as relações humanas genuínas. E se inscreva no canal para mais histórias que vão restaurar sua fé na humanidade, que vão te lembrar de que ainda existem pessoas boas fazendo coisas extraordinárias. Não deixe essa mensagem morrer aqui, espalhe-a para que mais pessoas possam se inspirar. Marque nos comentários aquele amigo que você considera um tesouro raro na sua vida. E se você não tem nenhum amigo assim, talvez seja a hora de começar a ser esse amigo para alguém. Porque a amizade verdadeira começa quando decidimos amar alguém de forma incondicional. A amizade verdadeira é um tesouro raro, mais valioso que ouro, diamantes ou qualquer riqueza material. E se você tem esse tesouro na sua vida, cuide dele com todo carinho, proteja-o, nutra-o, porque é algo que não se encontra em qualquer esquina. Porque no fim das contas, não são as riquezas materiais que nos fazem ricos, não são os carros luxuosos ou as casas enormes. São as pessoas que amamos e que nos amam de volta, sem condições, sem medidas, sem esperar nada além de nossa presença. Essa é a verdadeira riqueza, a única que você leva quando parte, a única que faz a vida valer a pena ser vivida.
Quando você estiver no seu leito de morte, não serão suas conquistas profissionais que passarão pela sua mente, mas os rostos das pessoas que amou e que te amaram de volta. Invista nas suas amizades verdadeiras, porque elas são o único investimento que realmente importa no final. Até a próxima!